Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. Hoje a gente vai falar sobre a descontinuidade em Foucault. A gente vai compreender como funciona a descontinuidade no trabalho arqueológico do Foucault. Para isso, a gente vai usar como base o artigo Foucault, a descontinuidade histórica e a crítica da origem. Esse artigo foi escrito pelo Jadson Fernando Garcia Gonçalves. Eu vou deixar o link do artigo dele na descrição, você pode ler caso você queira. E a gente vai passar por cada um dos pontos que demonstram a funcionalidade da noção de descontinuidade no trabalho histórico do Michel Foucault. A gente vai passar pela crítica à continuidade histórica que o Foucault faz no início da arqueologia do saber. A gente vai passar pela noção de acontecimento histórico do Foucault, a gente vai entrar nos papéis que a descontinuidade tem na leitura histórica do Foucault, a gente vai falar sobre como ela funciona na sua negação à origem metafísica e ao sujeito universal, e a gente vai terminar falando sobre a postura nietzschiana em relação à história que o Foucault vai estabelecer desde os seus trabalhos arqueológicos, tudo bem? Antes disso eu digo, seja membro do canal e tenha acesso aos vídeos exclusivos, a séries de vídeos temáticas. Nós já fizemos uma série de vídeos a respeito do normal e o patológico em Canguilhem, e a gente vai começar já uma série de vídeos sobre a microfísica do poder, explicando cada um dos textos da microfísica do poder de Michel Foucault. Tá certo? Vamos começar o vídeo então. Logo no início da arqueologia do saber, o Foucault pede que a gente esqueça um pouco as noções de tradição, de continuidade, a noção de linearidade. Ele pede que a gente esqueça uma série de noções que carregam com ela uma certa continuidade temporal e uma continuidade ideal na história. Esse é um pedido do Foucault, mas por que, que há esse pedido? Acho que de início é interessante a gente entender como funciona essa história contínua. A história tradicional, que o Foucault vai opor a uma história nova, essa história tradicional é composta por uma tentativa de buscar o rosto de uma época, um diagnóstico que possa explicar de maneira global todos os acontecimentos. Um tipo de abordagem que observa as evoluções, os desenvolvimentos, e a partir dessas evoluções e desses desenvolvimentos, traça uma linha temporal que deveria ser lógica, de certa forma, e deveria explicar todos os processos que acontecem no período analisado. Aquilo que não faz parte dessa continuidade histórica seria um subproduto, algo não tão relevante para uma explicação histórica real, para uma explicação histórica que foca justamente no que é o grande motor dos acontecimentos, o grande motor dos movimentos que existem período após período. O que significa isso? Significa que a crítica do Foucault vai para aquele historiador que desconsidera todo tipo de luta que existia num dado momento e que lutas essas que acabam sendo subprodutos, acabam sendo marginalizadas, consideradas como subproduto histórico, e leva em consideração só os acontecimentos principais. Leva em consideração os acontecimentos que podem fazer parte de uma narrativa global, que podem explicar de uma maneira global o que está acontecendo num dado período. Então, quando a gente vai ler um pouco sobre a história da Europa, a gente pode ter tipos de narrativas que vão colocar as revoluções como os grandes marcos. O que o Foucault vai dizer existe vida fora dessas revoluções e às vezes nem mesmo essas revoluções fazem parte de uma continuidade. Elas também podem traçar rupturas, elas podem indicar rupturas. Rupturas essas que não vão ser explicadas por um movimento global, um movimento que seria perseguido ao longo do tempo, de uma história que teria sua própria inteligência por sua vez. E acima de tudo, essa perspectiva histórica contínua, ela dá margem para a existência de um sujeito fundante, de um sujeito universal, de tal maneira que a história funciona de tal forma que faz parecer que em algum momento esse sujeito vai se encontrar com a sua consciência histórica, com o seu eu verdadeiro, e faz parecer também que todas as revoluções e todas as rupturas foram, na verdade, tomadas de consciência ao longo da história. Como se o ser humano, como se o sujeito fosse um perdido na história e a cada período histórico ele está na sua tentativa de tomar consciência de si para de fato ser o dono da história, percebe? Esse tipo de sujeito é negado pelo Foucault. E a gente já começa a entender que, para o Foucault, há uma observação histórica contínua, linear, uma observação histórica que busca, por sua vez, um desenvolvimento, carrega consigo a fundação desse tipo de sujeito, que vai ser desconsiderado nas análises Foucaultianas.
O Foucault vai falar de uma história nova, que funciona como uma história geral. Mas como assim uma história geral? Na medida em que não trata de desenvolvimentos e evoluções, não tenta buscar um espírito de época, um rosto do momento, na medida em que ela não busca um diagnóstico geral, ela pode ser chamada de uma história que trata das dispersões, de todos os acontecimentos dispersos, que o Foucault chama de uma história nova e que trata dela como uma história geral, não como uma história global, ou seja, não como uma história que pretende explicar todos os movimentos históricos do mundo, mas como uma história que pretende falar sobre as dispersões, geral na medida em que não coloca um ponto central como grande motor, que não lida da tomada de consciência como se fosse o grande ponto, mas sim que coloca todas as dispersões de acontecimentos, ou seja, todas as pequenas histórias, as micro-histórias, como uma parte de um jogo de lutas. E aqui a gente vê o primeiro ponto para o nascimento daquilo que o Foucault chama de acontecimento histórico. Se a história geral, se a história nova, ela vai lidar com as dispersões, ela com certeza não está lidando pura e simplesmente com estruturas imutáveis, com motores da história, e nem mesmo com elementos que seriam constantes na história. Ela está muito preocupada assim com os acontecimentos, com a maneira como eles emergem em dados momentos, através do jogo de forças, das relações de poder, através das lutas que existem localmente. Ou seja, para se falar sobre uma história da loucura no Brasil, talvez seja interessante, em vez de buscar uma história da loucura do mundo global, uma história do movimento da loucura dentro da consciência, talvez seja interessante observar as instituições sociais brasileiras, como elas lidavam com os loucos e como que os loucos nasciam na realidade brasileira, por exemplo. E, acima de tudo, como que aconteciam as lutas entre os grupos que pretendiam descrever a loucura, pretendiam descrever as terapias possíveis para a loucura. Isso dentro do contexto brasileiro, da história brasileira. Talvez o caminho mais interessante seja esse, de observar os acontecimentos, os momentos de emergência e as lutas que geraram essas emergências. Para isso, Foucault criou ali a arqueologia do saber, de tal maneira que, através da observação dos sistemas discursivos, ele consegue observar a emergência dos conceitos, a emergência dos enunciados sobre a loucura, por exemplo. Ele consegue observar quando que isso nasce, qual a sua função específica, que tipo de relação de poder movimenta, e a partir disso traçar um conjunto de relações, uma formação de relações, no caso da arqueologia, entre enunciados, que possa dar conta de explicar o funcionamento de um discurso num dado momento, mas também de explicar as suas rupturas, as suas continuidades, mas também suas descontinuidades. Primeira coisa que eu trago aqui então, a descontinuidade ela não é o motor do pensamento histórico do Foucault. A descontinuidade é mais um elemento que deve ser considerado, ou seja, a descontinuidade é uma possibilidade prática na observação histórica, na perspectiva Foucaultiana, evidente. A descontinuidade não é o ponto principal, mas ela é aquilo que também pode ser observado. Você vai observar continuidades, é evidente. No entanto, as descontinuidades, as rupturas, elas existem e precisam ser explicadas. Foucault, na arqueologia do saber, as explica a partir de regras. Foucault as explica a partir de uma descrição das diferentes relações que existem entre enunciados, que existem entre sujeitos, entre objetos e instrumentos. É por isso que o Foucault vai colocar a noção de descontinuidade como uma noção base para se compreender, por exemplo, que a gente já não vai mais lidar com uma história contínua e a descontinuidade deixará de ser um obstáculo do historiador. Ou seja, o olhar histórico ele não precisa ver na ruptura um obstáculo da análise, mas ele pode observar a ruptura como um elemento a ser explicado a partir das regras do momento, das regras históricas da época. Portanto, a descontinuidade ela deixa de ser algo ruim, que atrapalha a análise, e passa a ser um conceito operatório. A descontinuidade, assim, ela deixa de ser um elemento que atrapalha uma leitura histórica e ela passa a ser um elemento positivo na leitura histórica. Ela carrega uma positividade que pode determinar os objetos de que o discurso está tratando. Ela vai carregar consigo
três papéis importantes, a descontinuidade. O primeiro papel que ela vai carregar, e que é muito importante, é que ela vai deixar muito claro que não existe um historiador que não seja um humano, que não seja um sujeito, e não existe um historiador, portanto, que não tenha interesses. Interesses que você pode explicar como interesses de classe, interesses de grupo, interesses de categoria, enfim. O historiador vai ter interesses, ele vai ser guiado por algum tipo de interesse. Interesse esse que não deve ser visto como um interesse simplesmente pessoal, é óbvio, mas como um interesse que está na própria formação do sujeito, na própria constituição do sujeito. Dessa maneira, um historiador liberal, ele vai lidar com a história de um jeito, ele vai descrevê-la de um jeito, ele vai colocar as relações importantes centradas, talvez, num tipo de liberdade individual versus liberdade econômica. Por sua vez, o historiador marxista, ao perceber na luta de classes um grande motor da história, vai focar nesse tipo de relação. Existe um tipo de interesse que guia a evolução do trabalho de qualquer tipo de historiador. A descontinuidade, portanto, deixa isso claro e ela coloca isso em jogo. O historiador, ele tem um papel político muito forte, ele é um elemento da esfera política, e ao ser um elemento da esfera política, o historiador, e acima de tudo, não só o historiador, mas a leitura histórica, ela passa a constituir mundos possíveis, e mundos possíveis do passado também, para explicar o presente possível que a gente vive. O segundo papel da descontinuidade é explicar os limites dos acontecimentos históricos, ou seja, os limites das possibilidades de coisas que podem acontecer num dado momento. Isso significa que, quando a gente usa a descontinuidade, a gente não está pegando uma série de acontecimentos e deixando de lado, porque não representam uma continuidade na análise histórica. A gente está pegando esses elementos, colocando na análise e descrevendo os limites daquilo que pode ou não acontecer. E se há elementos de ruptura que acontecem, eles fazem parte desse globo daquilo que pode de fato acontecer. Fazem parte do miolo de acontecimentos possíveis. O impeachment da Dilma, por exemplo, foi uma possibilidade histórica. Seria uma impossibilidade histórica, de repente, o assassinato da presidenta, por exemplo. Isso não fazia sentido naquele momento histórico. Não era uma possibilidade histórica, não era carregado nos discursos da época essa possibilidade prática, pelo menos não na esfera política. O terceiro papel da descontinuidade é justamente colocar o historiador numa postura de ter que definir o conceito de descontinuidade que está sendo utilizado, na medida em que passa a ser um conceito operatório. É necessário que o historiador se coloque sobre uma necessidade de definir o que é a descontinuidade que está sendo colocada em jogo. Então é necessário que se descreva o que é a ruptura, como que ela se faz, como que ela se forma, como ela se constrói e como que ela vai funcionar na leitura histórica específica que está sendo feita pelo historiador. Aqui a gente já percebe, através desse triplo papel da descontinuidade, que ela tem muito menos a ver com uma continuidade linear do tempo, da história, mas tem muito mais a ver com a negação que o Foucault faz do sujeito fundante, ou seja, daquele sujeito psicológico que consegue pensar o que quiser, mas só faz aquilo que as leis da natureza permitem. E, acima de tudo, também uma recusa à noção de origem metafísica. Isso porque, e o Foucault vai tirar muito de Nietzsche, a pesquisa histórica pela origem metafísica é aquela que coloca uma origem quase como... Isso não é o conceito nietzschiano, não é o palavreado nietzschiano, mas é como se colocasse antes da história um elemento estrutural que faz com que a história aconteça a partir das suas regras iniciais. O Foucault vai dizer que não, encontrar essa origem metafísica é encontrar quase como um substrato de uma verdade universal, absoluta, e isso não existe, vai dizer Foucault. Não existe essa coisa de uma essência exata das coisas. Essa busca pela essência é sempre uma busca histórica, e ela busca muito mais constituir aquilo que deveria ser uma essência para um tipo de discurso ou para um tipo de estratégia discursiva específica, mas não buscar de fato uma essência real, universal, enfim. Isso Foucault desconsidera.
Para o Foucault, o que importa é a busca histórica que coloca elementos em guerra em jogo. Elementos que estão em luta, em guerra. E a partir da sua luta, a partir da sua guerra, eles podem, nessa combinação de poder contra poder, relação de força contra força, aqui eles podem fazer emergir diferentes relações, rupturas ou continuidades. Mas relações que não podem ser explicadas a partir de um motor central, como se o universo girasse em torno de algumas regrinhas específicas. A análise que o Foucault vai chamar, a partir de Nietzsche, de uma análise de proveniência, ela vai buscar justamente essas relações. Ela vai buscar essas relações e vai se contrapor a uma, talvez, análise histórica que busca a identidade das coisas, a identidade do mundo, a verdade última, a essência universal. Se trata de uma análise histórica que não se preocupa quando observa 1000 acontecimentos perdidos que devem ser reunidos e que, na sua dispersão, precisam ser explicados através de regras sempre históricas, e que se modificam através das relações de poder que se faz num dado momento. E essa história que está buscando as descontinuidades, ela tem o corpo como um elemento super favorecido. É justamente no corpo que as relações de poder vão marcar o sujeito ali que está sendo constituído, o corpo que está sendo constituído, e é no corpo que o discurso vai também marcar as possibilidades de signos, né, que podem ser praticados. O corpo é um elemento central também porque, em contraposição ao sujeito universal, é nessa marcação do corpo que se percebe, por exemplo, a fragmentação do sujeito. Que se percebe como um sujeito, na verdade, ele é 15, 20, 30 sujeitos diferentes. Sempre de uma maneira caótica, se relacionando com as suas situações particulares. Caótica, porém, ao mesmo tempo, possível de uma certa previsibilidade. Certa previsibilidade porque isso que a gente chama de livre-arbítrio não é considerado pelo Foucault nas suas análises. Certa previsibilidade porque faz parte da descrição arqueológica buscar aquilo que são as possibilidades históricas. E é a partir da análise dessas possibilidades históricas e das relações que são feitas no presente, nos momentos que são feitas ao longo do tempo, nas análises que percebem, por sua vez, mudanças de relações, é a partir desse olhar que vai ser possível perceber uma luta constante, uma luta que tem posições que são mais ou menos fixas. A posição de dominado e a posição de dominador, de dominante. Mas que essas posições, por sua vez, se fazem de um jeito muito variado. De um jeito variado, posições que os sujeitos que a ocupam podem mudar com o passar do tempo, podem mudar imediatamente, depois voltar ao seu lugar, e isso deve ser observado. Foucault faz muito isso no Vigiar e Punir, Foucault faz muito isso na História da Loucura, ao explicar, por exemplo, como que o médico entra como um elemento fundamental para se descrever a loucura, para se organizar o espaço de expressão da loucura. É papel, portanto, de uma história nova, de uma história geral, guiada pelo procedimento genealógico, conseguir observar os sistemas de submissão, conseguir entender as variações de submissão, de dominação, as lutas, conseguir entender quem ganha, quem perde, o que acontece quando alguém ganha, quando um grupo perde, conseguir entender, portanto, numa leitura global, aquilo que foram as lutas que concederam ao que parece ser o vencedor na história global, que concederam essa posição de dominância. Ou seja, entender, recapitular, descrever todas as relações entre os dominados, que acabaram perdendo num dado momento essa luta. Conseguir entender a função de cada um desses dominados. Conseguir entender as rupturas históricas que podem acontecer quando os dominados são vistos. Quando o discurso dominado, que foi excluído, é visto na sua especificidade e na sua relação com o discurso dominante. E não no inverso, né? Na relação do grupo dominante com a prática do discurso ali dominante, como que acontece a vitória do dominante. Esse ponto talvez fique muito mais para a história global. A história arqueológica ela vai querer observar a luta em si, sem se preocupar em quem é o vencedor. E ao explicar a luta, explica a dispersão possível de elementos, a dispersão de relações também. Tudo bem, gente?
Essa é a noção de descontinuidade histórica. Tem essa grande função que é tirar do centro da análise o sujeito universal e tirar também a busca por uma origem metafísica como uma busca que seria o grande ponto de uma análise histórica. Muito obrigado a você que viu o vídeo até o fim. Seja membro do canal, você vai ter acesso aos vídeos exclusivos, às nossas séries temáticas. Já tem uma do Canguilhem e agora vai ter uma sobre a microfísica do poder de Michel Foucault. Seja membro. Até a próxima, pra gente continuar falando sobre Michel Foucault. Tem algum comentário? Pode deixar aqui embaixo e a gente vai trocar uma ideia boa. Muito obrigado, até mais.